Você já se sentiu que parece que tem alguma coisa sempre querendo te puxar para trás, algo que você já tentou várias vezes mudar, algo que te corrói por dentro, que te trava, mas que você sente muitas vezes vontade de avançar na tua vida e algo fica te puxando para trás? Então é por isso que eu estou aqui hoje, para compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha história com a reprogramação de crenças e como que eu me tornei Master Coach Integral Sistêmica e como eu comecei a buscar esse autoconhecimento sobre neurociência, sobre comportamento humano, sobre psicologia positiva e o quanto essa reprogramação da nossa mente, das crenças, elas impactam na nossa vida. Então eu vim aqui nesse lugar calmo, tranquilo, ao ar livre, para que eu possa, trazer esse novo formato de vida que eu precisei buscar para que realmente venha paz, e mais tranquilidade na minha vida, na minha mente, nas minhas decisões. Hoje eu posso dizer para vocês que eu tenho uma vida sistêmica, uma vida com maior liberdade emocional, mas nem sempre foi assim. Eu fui uma mulher, uma menina que fui criada muito presa, recebia muitos castigos, então automaticamente eu criei essa crença de que eu precisava de permissão de alguém para ser feliz ou para avançar na minha vida, nas minhas escolhas, e o quanto isso me travou em vários anos, em vários aspectos, em várias áreas da minha vida. E foi o autoconhecimento que me despertou e fez com que eu pudesse enxergar a vida de uma outra forma, me enxergar primeiro de uma forma diferente, que sim, eu não tenho hoje, com a minha idade, 41 anos, eu não tenho mais permissão, não preciso mais de permissão de ninguém para ser feliz, não preciso mais de permissão de ninguém para tomar as minhas decisões. E enquanto eu não buscava esse conhecimento, eu sempre estava travada em várias áreas da minha vida, precisando que alguém pudesse vir me dizer, faz isso, faz aquilo, me direcionando e me mostrando qual caminho seguir. Então a reprogramação de crenças foi algo que me abriu os meus olhos para que eu pudesse ter uma outra forma de vida, um outro estilo de vida. Então eu fui muito presa quando eu era criança e o formato também do amor que eu tinha quando criança era o mesmo formato que os meus pais foram criados também. Não tinha validação, não tinha aquela questão do olho no olho, da conexão, do toque, do acolhimento, das palavras, eu te amo, fortalecendo a minha identidade como, você é forte, é corajosa, vai. Aquele estímulo, aquele incentivo eu nunca tive, sem falar dos castigos que eu não podia sair do portão para fora quando o pai e a mãe não estavam em casa. Claro, hoje eu entendo que é para minha segurança, mas dos 6 aos 12 anos, principalmente, é onde as nossas crenças, elas se instalam, tanto de capacidade, de merecimento, de identidade. Então, como eu era muito presa e eu precisava muito da autorização, até pelo próprio cuidado deles também, então eu tinha muito forte instalado na minha mente que eu precisava, até uns anos atrás, que eu precisava da autorização de alguém para tomar as decisões na minha vida. Então me travou muito, a referência também, os nossos pais são as nossas referências tanto de amor, o quanto de avançar, de ir para o mundo, E eu com 14 anos eu conheci o pai dos meus filhos, então eu casei muito cedo e com 16 anos eu tive meu primeiro filho, então eu casei, tive responsabilidades muito cedo, mas eu acredito que foram essenciais também para o meu fortalecimento, para que eu pudesse se tornar mais responsável nesse quesito. E eu então fui muito responsável cedo e com 25 anos eu tive minha segunda filha e quando ela veio com 2 meses eu descobri a traição. Era apenas uma menina, eu tinha 25 anos e ainda tinha responsabilidade dos 2 filhos e algo que eu não aceitei para minha vida foi realmente a traição. Então finalizamos o nosso casamento e eu fiz uma promessa interna para mim que eu nunca mais ia depender de homem nenhum, de ninguém mais para conquistar as minhas coisas e que eu sim ia dar conta de tudo, eu ia dar conta dos filhos, eu ia dar conta do meu trabalho, porque eu ia fazer acontecer. Então eu peguei tudo, essa carga para mim sozinha, sendo a provedora, sendo a mãe, sendo a responsável por tudo, e eu carreguei toda essa responsabilidade por muitos anos. Então chegou num ponto que o meu corpo, que a minha mente até foi,
mas chegou num momento que a sobrecarga, tanto física quanto mental, emocional, tudo isso pesou e isso veio para o meu corpo. Porque quando a gente não sabe gerir as nossas emoções, ela vem para o campo físico, para o campo do nosso corpo. Então aquela sobrecarga me deu hérnia de disco, né, me travou a minha coluna, me deu ansiedade, me deu compulsão alimentar. E enquanto eu não parasse para olhar para mim, para minha vida, para minha saúde, quando a gente não para, né, pelo amor, então a gente acaba parando pela dor. E comigo foi assim. Então a ansiedade começou a vir primeiro, depois a compulsão alimentar. E eu não estava ouvindo o meu corpo, não estava ouvindo. Até que veio a hérnia de disco e literalmente ela me parou. Então eu fiquei em cima de uma cama e eu precisei olhar para mim, porque afinal de contas, se eu não olhasse para mim, como que eu poderia dar o suporte que os meus filhos precisavam? Então eu precisei olhar para mim e começar aos poucos, cuidando da minha saúde, cuidando de um tempo comigo mesmo. E eu comecei a me fortalecer, comecei a gostar das atividades físicas, comecei a ver o resultado no meu corpo. Então, mas mesmo assim, cuidando da minha saúde, o cortisol, né, que é o hormônio do estresse, ele começou a baixar, eu comecei a sentir mais satisfação, mais prazer na minha vida, na minha rotina. Mas mesmo assim, as minhas emoções ainda estavam desalinhadas. E foi num momento onde eu já não conseguia mais suportar o ambiente que eu estava no trabalho. Eu não conseguia mais suportar a questão das relações, que parecia que sempre eu queria me sentir sozinha, rejeitada. Eu era aquela mulher que não conseguia receber um sinal, uma declaração de amor, porque parecia que aquilo não era para mim, não foi feito para mim, porque como eu era muito sozinha quando eu era criança, meu pai e minha mãe trabalhavam demais, então eu me criei praticamente sozinha, né? E isso fica impregnado nas nossas raízes, né? No nosso subconsciente, na nossa programação, que quando a gente fica muito sozinho é como se o abandono e a rejeição nos acompanhasse para a vida toda. Então eu tinha essa questão, né, que nem eu contei para vocês, que não tinha muito contato, muito amor, né, dos pais. Então eu atraí uma pessoa que era no mesmo formato, porque esse padrão que nós temos dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça, né, dentro do nosso subconsciente, ele nos norteia para a vida toda. Então tudo que você pensa e tudo que você tem já enraizado dentro de você, você começa a atrair pessoas, né, para alimentar essas tuas crenças. Então eu praticamente atraí uma pessoa que era do mesmo formato que minha família era, então fui traída e eu fiz essa promessa interna que eu não ia precisar de ninguém. Então fui conquistando tudo do meu jeito e isso quanto impactou nos meus relacionamentos, na minha vida toda. Eu achava que eu tinha sérios problemas e eu comecei a olhar para mim muitas vezes fisicamente dizendo, mas qual é o meu problema? E eu não tinha nem noção que o problema estava aqui, ó, dentro da minha mente, da minha programação, porque todos nós somos seres programados. Então, quando a gente é criança, nós somos programados pelos nossos pais, mas é uma decisão que nós devemos tomar para reprogramar tudo isso, né? É como se nós fôssemos crianças e a gente escutasse a Xuxa por um determinado tempo, Hilari Hilarie, imagina só. E quando a gente cresce, e seria impossível a gente continuar ouvindo essa mesma música. Então por isso que chega um momento da nossa vida que começa a ter esses comportamentos de criança e nós acabamos ficando igual uma panela de pressão, porque acaba se tornando insustentável ter uma mente pequena dentro de um corpo com um espírito em expansão. Então tudo isso começa a nos incomodar. Então eu comecei a buscar o autoconhecimento, né, que é onde eu fui para imersões de inteligência emocional, onde eu fui para treinamentos e formações aonde envolve neurociência, física quântica, psicologia positiva. E eu comecei a trabalhar e conhecer essa parte do comportamento humano, da reprogramação de crenças. Então eu vi que muita coisa eu precisava mudar, ou seja, praticamente tudo. Então, se eu quisesse realmente me tornar alguém melhor, uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma profissional melhor, eu precisava reprogramar aquela mente que foi programada da forma errada, né? Então, eu tomei uma decisão que eu ia de fato fazer tudo isso, mudando os meus pensamentos, mudando os meus sentimentos, as minhas emoções e tendo um raciocínio mais racional também, poder equilibrar o meu racional com o emocional, não deixar as emoções me conduzirem demais
mais, né? Tem muitas pessoas que dizem assim, deixa a tua emoção em casa, quando isso aí é impossível nós deixarmos a nossa emoção, porque a nossa emoção é ela que nos faz agir, né? Então a razão, ela sabe para onde você tem que ir, o que você precisa fazer, mas é as nossas emoções que nos conduzem para a ação. Então, o quanto é importante trabalhar todo esse autoconhecimento para que a nossa emoção e a nossa razão, elas andem equilibradamente, né? Então eu fiquei nessa jornada por mais de 2 anos, né, de busca do autoconhecimento, e simplesmente transformou a minha conexão com os meus filhos, o meu relacionamento agora já vai para 3 anos também, o quanto a gente está aprendendo, né, um com o outro, e o quanto é importante a gente nos conhecer primeiro para poder trazer todo esse amor que já tem dentro de nós para poder compartilhar o melhor de nós para os outros também. E realmente agora eu estou numa jornada, né, de saber e descoberta de quem eu sou, e o meu propósito se revelou, né? Quando a gente não sabe quem a gente é, automaticamente a gente fica perdido no mundo, achando que tem algo errado em nós, e parece que tudo que é lugar que a gente vai, todas as decisões que a gente toma, é tudo errado, né? Parece que a gente é um ser humano num mundo errado, mas é porque a gente não descobriu ainda quem nós somos. Então, quando você descobre quem você é, o teu propósito ele se revela, tudo começa a ficar mais claro, você começa a analisar todos os problemas que te travaram até hoje, começa a se livrar dos ciclos repetitivos, porque quando você não se livra dos ciclos repetitivos, das tuas dores, desses comportamentos, isso fica um looping infinito de dor, de frustração, e parece que o nosso lugar não aparece, parece que a gente está sempre perdido no mundo. Então, o quanto é importante buscar o autoconhecimento para buscar essa cura de vícios emocionais, para que a gente possa se libertar emocionalmente e conquistar o melhor desse mundo. Então essa é a minha história, eu trouxe um pouquinho aqui para vocês para compartilhar, e eu estou nessa jornada de autoconhecimento, não vou parar mais, daqui para frente vai ser uma nova vida, uma nova rotina, e hoje, através dessa metodologia que impactou a minha vida, que impactou a vida da minha família, hoje eu trabalho com isso, né? Como mentora de mulheres que conduzem para uma vida mais próspera, mais abundante, de forma sistêmica, de forma saudável, com a reprogramação de crenças. Então, realmente, nós somos mulheres e precisamos desenvolver, né, essa mente diferente, essa mente de liberdade, porque antes a minha maior importância estava no que eu fazia e não em quem eu era, porque eu fui criada assim. E quando a gente começa a descobrir quem nós somos, o nosso lugar no mundo, ele fica mais claro. A gente sabe o que a gente pode fazer, conquistar, o nosso merecimento, a nossa capacidade. Então, é muito lindo todo esse processo. É um processo fácil? Não é. Imagina você abandonar padrões familiares, né? Aquele padrão, aquele comportamento que mesmo que te machuque, de estar gerando aquele comportamento naqueles lugares ali, ele é familiar, então ele é confortável, ele é gostoso, e quando você toma uma decisão que quer se livrar de tudo isso, isso gera um certo desconforto sim, mas é uma decisão. Porque quando a gente decide que realmente quer mudar, que não quer mais viver daquele jeito, é poderoso, né? O próprio campo espiritual, o próprio campo, né, da nossa energia, ele já começa a trabalhar para conspirar com que nós realmente seja atraído por esse movimento de cura, esse movimento de mudança e transformação na nossa vida. Então me conta aqui se você já conhece sobre a reprogramação de crenças, se você tem esse conhecimento, se você tem interesse de buscar essa ajuda, né, de cura de vícios emocionais. E se você quer saber mais também, seja muito bem-vindo, porque a partir de agora eu vou criar vários episódios, vários vídeos voltados para a reprogramação de crenças. Eu quis vir aqui trazer, né, a minha história com um pouquinho o coração aberto para vocês, para compartilhar. Tem muitas pessoas, muitas mulheres principalmente, que vivem nessa jornada de sobrecarga emocional, de não pararem, não desacelerarem, que parece que para serem produtivas tem que estar sempre fazendo, e essa rotina ela se torna totalmente disfuncional e cansativa, porque a gente acaba assumindo muitos papéis, tanto o papel do homem quanto da mulher. Então
sabendo que nós somos um ser humano único e que nós temos que achar o nosso espaço e ocupar o nosso lugar nesse mundo de forma correta. Então, se você gostou desse vídeo, já curta esse vídeo, já começa a me seguir, porque a partir de agora vai ser uma jornada incrível de autoconhecimento aqui com vocês. Então é isso aí, vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse cenário, comenta aí pra mim, aqui é um lugar lindo de tranquilidade e para trazer um pouquinho dessa paz que eu tenho aqui dentro de mim hoje e dizer que vocês também podem conquistar essa paz, essa leveza, essa liberdade e o quanto isso é importante nos dias de hoje. Então se sintam merecedoras de tudo isso, porque é isso que Deus tem para vocês, é isso que Deus tem para nós. Um abraço então e até o próximo vídeo.